Olá, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração nesse dia maravilhoso, dia chuvoso, glória a Deus por isso. Amadas, em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de processo de milagre. Hoje nós vamos falar de Daniel. Amo a história de Daniel, amo fazer o jejum de Daniel. Como é bom, revelador, né? Tranquilo, glória a Deus, né? Ontem nós falamos sobre o primeiro milagre relatado na cruz, falamos também que a gente precisa orar, buscar de Deus, se aquilo que nós estamos querendo do Senhor é um milagre ou se precisamos passar pelo processo, né? Então, nós já entendemos isso, eu acredito que você já está orando para poder ter esse discernimento no Senhor, se você precisa realmente, diretamente do milagre, ou se tem necessidade de passar por um processo para se preparar para receber o milagre. Porque Deus não vai mandar milagre se nós não estivermos preparadas para receber. Precisamos estar preparados para receber o milagre e ele ser bênção na nossa vida, e não maldição, né? Porque o Senhor pode dar algo precioso, maravilhoso para nós, mas a nossa falta de preparação pode transformar a bênção em maldição. Amém? Então eu quero ler com você um pequeno texto aqui no livro de Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos, 21, 22 e 23. Amém? Então Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Aleluia! Para que não me fizessem nenhum mal, porque foi achada em mim inocência diante dele, como também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. 23. Então o rei se alegrou grandemente e ordenou que tirassem a Daniel da cova, de sorte que Daniel foi tirado da cova e não havia nele nenhum arranhão, pois confiara no Senhor seu Deus. Aleluia. Tem duas coisas aqui que eu quero ressaltar, né? Primeiro que, quando o rei se achegou lá, Daniel já o saudou, né? Ó rei, vive para sempre. Ou seja, Daniel tinha consciência que mesmo que o rei tenha assinado o edito, né, que todo aquele que adorasse a outro Deus fosse lançado na cova dos leões, mas isso era um costume daquela terra, daquele povo, né? Eles eram um povo idólatra, adoravam outros deuses. Então, o rei estava seguindo a tradição, né, do seu povo, estava direcionando, né? Então o rei não tinha culpa. Daniel não ficou revoltado. O rei chegou lá e Daniel não ficou esbravejando. Ó rei, vive para sempre. Ele já saudou o rei com uma palavra profética, né? Depois, no finalzinho aqui do versículo 23, diz assim, que não havia nele nenhum arranhão, pois confiara no Senhor seu Deus. Eu já falei num outro vídeo aqui a respeito de fé, e que a gente não somente tem que crer, mas nós temos que confiar no Senhor. Confiar é muito mais que crer, porque se nós perguntarmos para todas as pessoas que nós conhecemos se creem no Senhor, se não 100%, mas a grande maioria vai dizer que crê. Crê no Senhor, acredita que Deus existe, acredita que é um Deus, mas confiar no Senhor, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, entregar as suas causas, entregar a sua família, entregar os seus negócios, entregar o seu dinheiro, entregar a sua rotina nas mãos do Senhor, em confiança, aquele que tudo pode, nem todos nós fazemos mesmo as pessoas convertidas dentro da igreja,
ouvindo mensagem todo dia, palavra todo dia, já tendo experiências milagrosas com o Senhor. Você sabia disso? Infelizmente, muitas pessoas, mesmo conhecedoras da palavra e já tiveram experiências com o Senhor, não confiam, só creem. Fazem tudo pela força do seu braço, pela força e pela direção da sua cabeça. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós criamos na nossa mente um ambiente de glória, e nós pedimos, Senhor, que a minha mente, os meus pensamentos, a minha alma se converta verdadeiramente e confie verdadeiramente no Senhor, para que eu possa ter uma vida cristã saudável na tua presença. E as minhas atitudes te louvem, as minhas palavras te louvem, a minha rotina te louve, tudo que nós fazemos tenha que louvar ao Senhor, tenha que ser em louvor ao Senhor. E para isso, minhas irmãs, nós precisamos confiar no Senhor, porque se nós não confiamos, nós agimos por conta própria. E todas as vezes que nós agimos por conta própria, nós acabamos caindo no pecado. Amém? Só uma parte aqui. Mas veja bem, Daniel orou, né? Daniel precisava de uma revelação do Senhor, né? Se você estudar um pouquinho o livro de Daniel, você vai ver, Daniel foi usado para revelar ao rei coisas grandiosas. E ele orou por 21 dias. 21 dias Daniel orou, 21 dias Daniel passou pelo processo do jejum de Daniel, como é conhecido, né? Onde ele se absteve dos manjares da mesa do rei, né? Se absteve do vinho, se absteve das carnes, se alimentou basicamente de verduras, de frutas, alguns carboidratos com certeza, mas carne de nenhuma espécie Daniel comeu, nenhum, na época não tinha, né? Mas se tivesse também ele iria se abster de embutidos, o vinho também Daniel não tomou. Durante esse período, Daniel orou 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Ele ia para o seu quarto, ele ajoelhava, se posicionava, porque a oração precisa de posição, né? Não é uma posição física, não estou falando de uma posição física. Nós podemos orar sentados, deitados, com o rosto em pó, nós podemos orar ajoelhados. Deus recebe a nossa oração a partir do momento que nós estamos com o nosso coração posicionado para Ele, que nós busquemos a Ele. Então, Daniel se posicionava 3 vezes por dia e orava ao seu Deus, né? Entregando a sua vida, confiando a sua vida, buscando a revelação do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, entregando aquele processo daquele período de 21 dias nas mãos do Senhor. Porque Daniel sabia que ele corria o risco também, né? Porque Daniel estava buscando a revelação, mas ele sabia que ele corria o risco do decreto do rei ser cumprido na vida dele. E que decreto era esse? Ser lançado na cova dos leões. E foi exatamente o que aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, quando Daniel passou pelo processo, ele nem sabia que ele estava se preparando para a cova dos leões. Na realidade, a intenção de Daniel era buscar a revelação do Senhor, mas o coração de Daniel estava voltado para o Senhor. As suas orações, a sua inocência foi colocada diante de Deus. E quando chegou o momento que Daniel precisou do milagre, Deus agiu com o milagre na vida dele. Por quê? O que Daniel podia fazer lá na cova dos leões? Não podia fazer nada. Ele, pela força dele, pelo braço dele, podia fazer nada. Ele foi lançado lá na cova dos leões. E se você ler um pouquinho depois do texto que nós lemos, você vai ver que aqueles que cavaram a cova, aqueles que influenciaram o rei
a afirmar esse edito, aqueles que denunciaram Daniel para o rei, e o rei foi obrigado a cumprir o edito sobre a vida de Daniel e lançá-lo na cova dos leões, os acusadores de Daniel foram lançados. Quando Daniel foi retirado da cova, diz a palavra que aqueles homens, né, os cavadores da cova, eles foram lançados na cova dos leões juntamente com toda a sua família, suas mulheres e seus filhos. E diz a palavra que antes mesmo que eles chegassem ao fundo da cova, eles foram estraçalhados pelos leões até os seus ossos. Então, não era que os leões estavam ali bonzinhos, domesticados, estavam acostumados ali com as pessoas e por isso não atacaram Daniel. Não, eram leões famintos e eram leões ferozes, mas nós cremos que a inocência de Daniel e a confiança de Daniel no seu Deus fez com que Deus fechasse a boca dos leões. E ali Daniel recebeu o milagre da vida, o milagre da vida, porque o decreto de morte estava sobre ele, mas o Senhor trouxe o decreto da vida, o milagre da vida. Então, aqui nessa passagem do livro de Daniel, nós vemos o processo e nós vemos o milagre. Daniel passou pelo processo por 21 dias e Daniel recebeu o milagre no dia em que ele passou uma noite inteira na cova dos leões, junto com os leões, mas eles não sentiram o cheiro da carne em Daniel. Gente, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, né? Então, hoje nós entendemos um pouquinho mais do que é o processo e do que é o milagre. Amém? Eu quero dizer para você meditar nesse texto, meditar nesse milagre, nesse processo e entender que às vezes o que você está passando é o processo para poder viver o milagre do Senhor. Então, aceite o processo, passe pelo processo, ore durante o processo, jejue durante o processo, porque o teu milagre está perto, em nome do Senhor Jesus. Beijo grande no seu coração. Até amanhã, onde nós vamos estar falando mais um pouquinho a respeito de processo e milagre em nome de Jesus.